E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre o livro O Tempo e o Vento. Eu falo o livro, mas na verdade são três grandes volumes, né? Um livro dividido em três grandes partes: o continente, o retrato e o arquipélago. Eu tomei conhecimento da história a partir da minissérie produzida na Globo lá em 1985. Uma minissérie muito gostosa de assistir. E eu, quando fui buscar o livro para ler, eu acreditava que o livro era aquilo, que era trazido pela série. Muito me surpreendeu ao ver que a série não passava de uma pequeniníssima fração da primeira parte das três do livro. Ou seja, nada, basicamente. Eu não busco nesse vídeo fazer uma resenha do livro. Quero mais, como diz o título do vídeo, fazer comentários gerais assim acerca das impressões que eu tive quando eu li. E também algumas interpretações aqui que eu faço. O livro é tido por regionalista por ser enfocado diretamente ali no Rio Grande do Sul. Mas uma coisa que a gente costuma esquecer quando a gente coloca esse rótulo de regionalista é que quando a gente fala de uma parte do Brasil, como no caso o Rio Grande do Sul, a gente está falando do Brasil. E é uma pena que a gente acabe deixando alguns livros de lado por eles serem regionalistas e supostamente não fazerem sentido onde a gente mora. Por exemplo, nas minhas aulas de literatura no ensino médio eu não tive contato nenhum com Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento. Não fazia parte do currículo. E isso daí eu acho uma pena. Eu acho uma pena porque é uma obra simplesmente fantástica. É uma obra gigantesca, né? Densa, profunda e que um videozinho assim não bastaria para explanar ela como um todo. Daria para fazer de fato uma série aqui no canal tratando de aspectos do Tempo e o Vento. O que eu quero frisar aqui nesse vídeo é que eu acho muito interessante a forma como Érico Veríssimo ele traz a história do Rio Grande do Sul numa perspectiva literária. Isso daí eu acho que é uma sacada genial. Ou seja, os personagens do Tempo e o Vento são quase que ícones, né? São quase que monumentos, quase que marcas de partes do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul. Ou seja, né, a história contada não a partir das grandes batalhas políticas, por mais que elas estejam ali, mas é tratada no dia a dia, nas pessoas, nas personalidades. Isso eu acho muito interessante. Criadas daí, né, pelo Érico Veríssimo. Vou citar um exemplo. No livro, a história do Rio Grande do Sul, ela é identificada com a história de uma família. A família Terra Cambará. E é muito interessante como a origem dessa família Terra Cambará fala da origem do Rio Grande do Sul. Nós temos, por exemplo, ali na raiz da família Terra Cambará, uma personagem chamada Pedro Missioneiro, um índio catequizado ali nos antigos 7 povos das missões, onde nós podemos localizar uma das origens do Rio Grande do Sul. E Pedro Missioneiro vai se envolver com Ana Terra, que é a grande matriarca da família, e desse casal que vai surgir a linhagem dos Terra, que é enfatizada ali no livro. Por outro lado, a linhagem dos Cambará vem justamente dos açorianos, ou seja, aí nessa composição da família Terra Cambará, nós temos os elementos que deram origem ao povo rio-grandense, de uma maneira muito interessante. Na primeira parte da série, de nome O Continente, o Érico Veríssimo ele passa, digamos assim, bem rápido, né? Eu acredito que é um livro muito mais rápido do que os outros dois. Porque em um único livro ele vai lá da origem do Rio Grande do Sul com os jesuítas, 7 povos das missões, lá com o Pedro Missioneiro, Ana Terra, etc., até a revolta federalista. Então, né, ele passa aí desde lá do século XVIII até chegar no início do século XX, de uma maneira bem rápida. Perdão, lá do século XVIII até o finalzinho do século XIX. Então eu acredito que é um livro bem rápido. É um livro assim que é como se fosse um sobrevoo sobre a história do Rio Grande do Sul.
Isso não se repete nos outros dois livros. Na minha avaliação, assim, na minha opinião, das três partes, a melhor é a segunda. Foi a que eu li assim com mais gosto, com mais vontade. Eu devorei a segunda parte assim super rápido, que é o retrato, onde ele faz justamente um retrato daquele que a gente pode dizer que é o personagem principal da série, se fosse para escolher um, que é o Dr. Rodrigo Cambará. E que não é o Capitão Rodrigo, que também tem o mesmo nome, Rodrigo Cambará. Né? O Capitão Rodrigo esse foi interpretado lá na minissérie pelo Tarcísio Meire, que é uma personagem quixotesca, uma personagem incrível, só que aparece apenas na primeira parte. O Dr. Rodrigo Cambará, ele já é um descendente, já é alguém mais moderno, digamos assim. E aqui, pessoal, na hora de interpretar o Dr. Rodrigo Cambará, eu me recordei muito de Gilberto Freire. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande admirador e leitor do Gilberto Freire, né? Eu sou freiriano, assim, na minha forma de enxergar o Brasil, assim, completamente. Né? Tenho o Gilberto Freire como um dos grandes patronos aqui do canal. E o Dr. Rodrigo Cambará, no livro, ele ilustra um processo que o Gilberto Freire narra no livro Ordem e Progresso, que é um distanciamento dessa geração das elites, cresceu aí no início do século XX, então esse distanciamento dessa geração dos seus antepassados. Então o que acontece? Esses jovens das famílias tradicionais, patriarcais, eles são levados a estudar, a fazer os seus cursos aí de direito, de medicina, nas cidades grandes. E nisso há uma espécie de desagregação daquilo que é o universo patriarcal. Eu vou até falar para vocês aqui que o Dr. Rodrigo Cambará, em certa maneira, me lembrou, nesse aspecto, o Carlos de Mello do José Lins do Rego. Porque também tem esse princípio, ou seja, aquele jovem nascido no seio da família patriarcal, que vai estudar na cidade, lá ele recebe uma quantidade de informação cosmopolita que acaba, de alguma forma, aculturando ele de alguma maneira, né? Descaracterizando as suas relações com a sua família, com a sua tradição, e ele retorna com uma mente idealizada. É o rapaz do campo que vai para a cidade grande e volta amolecido, digamos assim. E é muito interessante que o Dr. Rodrigo Cambará, ele volta cheio de idealizações dos seus antepassados como verdadeiros heróis, povoadores do Rio Grande do Sul, né? Grandes personalidades, mas de maneira alguma ele quer repetir o estilo de vida deles. Mais de uma vez, no decorrer do retrato, o Érico Veríssimo faz um contraste, justamente para evidenciar esse aspecto que eu acabei de falar, entre o Rodrigo Cambará e o seu pai, Licurgo. E o Érico Veríssimo contrasta justamente essa inconstância do Rodrigo Cambará com a firmeza do seu pai, Licurgo, um homem bruto, jamais ligado a essas tradições da família. E daí nós entramos na terceira parte do romance, que é o arquipélago, já numa espécie de transição do foco do Rodrigo Cambará para o seu filho, Floriano. E aqui é interessante notar que como o tempo é o eixo temático do romance, o romance sempre vai evidenciar as feridas que o tempo causa na sociedade, e aqui no caso, na família, Terra Cambará. Então a gente tem que se atentar para os títulos. O Continente traz aquela noção de família unida, ou seja, a família ali, os Terra Cambará, as tradições do Rio Grande do Sul, o povo rio-grandense, eles estão coesos, eles estão unidos na forma de continente. Daí nós passamos pelo retrato, que traz a personalidade do Rodrigo Cambará, e daí vamos pro arquipélago. Por que arquipélago? Um conjunto de ilhas isoladas. Mostra o quê? Já essa desagregação que ocorre após o Rodrigo Cambará. Enquanto o Rodrigo ainda tem algum sentido de família, algum sentido de manter tradição, por mais que já seja muito distante daquilo que foi o passado, o Licurgo, né, o pai dele, etc., os seus filhos já perderam completamente esse sentido.
Cada um dos seus filhos vive como se fosse numa bolha, com as suas ideologias, com os seus objetivos, sem basicamente nenhuma conexão ou preocupação com a família, com exceção de um dos filhos dele, que é o Jango. E depois de um tempo, o Floriano, que decide, como missão da sua vida, né, unir essas ilhas do arquipélago. E veja, interessante notar isso daí. O Rodrigo Cambará é o personagem que marca a transição da época em que a família era um continente para a época em que a família se transforma em um arquipélago. É no Rodrigo Cambará que se dá essa curva, que se dá essa volta, essa mudança. Rodrigo é aquele que vive o orgulho familiar e o seu poder, mas já com uma ânsia modernizante, enquanto os seus filhos sequer esse orgulho familiar possuem. Podemos dizer, portanto, que o retrato de Rodrigo Cambará é o que faz a transição de uma família que era continente para uma família que se torna arquipélago. De uma sociedade que era continente para uma sociedade que se tornou arquipélago. E para encerrar, o grande símbolo disso é a morte do Dr. Rodrigo Terra Cambará. Um ditado da família era que nenhum cambará macho morre na cama. Nenhum. O famoso capitão Rodrigo, lá no passado, morreu durante a Guerra dos Farrapos. Seu filho Bolívar morreu de frente para o sobrado, alvejado por balas. Licurgo morreu também em batalha, na campanha de 1922. Toríbio, filho de Licurgo, irmão do Dr. Rodrigo, já muito mais apegado aí à tradição familiar, etc., né, à questão rural, morreu com uma facada, uma morte que inclusive foi muito ridícula. Rodrigo morre como? Agonizando por uma doença pulmonar. A morte do Dr. Rodrigo Cambará simboliza a morte do ethos familiar tradicional. Rodrigo, morrendo na cama, simboliza a morte de um mundo, a morte de todo um universo. Ou melhor, a ponte entre dois mundos. A ponte entre dois universos. O universo do continente para o universo do arquipélago. Pessoal, tudo isso que eu falei nesse vídeo é um resumo assim, de algumas reflexões que eu fiz, muito brevemente. Mas é um livro muito rico. Um livro que trata de folclore, de cultura em geral, né, de política. Assim, não diria nem que é obrigatório para se entender o Rio Grande do Sul. Até porque eu não sou especialista em Rio Grande do Sul. É um livro obrigatório para se entender o Brasil. E é uma peça riquíssima da nossa literatura. Mostra aí como a nossa literatura ela é pujante. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, comente, compartilhe e fique de olho aí. Eu demoro muito para postar os vídeos no canal, o que dificulta um pouco o crescimento. Até porque eu tenho muita dificuldade em parar, né, para gravar e tudo mais. Mas tamo aí, né? Tamo na luta, não vamos parar nunca não. Até mais.